livro de Jazar. Aqui, eu estou mandando o livro de Jazar. O livro dos Jubileus. O livro de Enoque. Estou mandando os 3 aí. Recebendo. Obrigado. Eu vou mandar um outro livro de Enoque, que tem o Enoque 1 e 2, mas você vê se eles estão iguais aí, o primeiro. O 2 eu não considero... Eu também não, mas é que ele veio junto, na verdade. E aí eu não sei se a versão do primeiro que eu te mandei é igual à versão do Enoque 1 do segundo. Ótimo. Tá, deixa eu ver aqui outra coisa, se eu tenho aqui... eu acho que esses é o que a gente está mais usando agora. Beleza. Então, tá aí. Tem dois livros que... Tem outros livros que eu não sei o que vocês acham, queria só ter a opinião de vocês. Foram livros que foram retirados do Canonical Bible em 1600, que é o livro do segundo Esdras, o livro de Baruch, o livro da Wisdom de Salomão, o livro é os que estão na Católica ainda, né? Os 7 que estão na Católica. Eles ainda estão lá, mas eu quero pesquisá-los para saber se tem informação matemática que a gente possa jogar na timeline também, para ver dentro do período histórico. Às vezes tem alguma coisa lá que a gente está perdendo de ver porque não leu, entendeu? A gente pode até falar depois sobre a questão dos cânones, né? Só que, assim, é porque eu ainda não consegui as datas, né? Mas, assim, é porque cada sínodo que teve, né? Ele foi retirando certos livros, entendeu? Então, a cada me esqueci o nome, Conselho. Isso, a cada concílio tinha, no caso assim, vamos acrescentar tal doutrina e vamos retirar tais livros, né? Então, assim, cada concílio que tinha ia fazendo. E como ainda não consegui mapear isso, né, para chegar assim, esse livro aqui foi incluído em tal data, esse aqui foi retirado em tal data, né? Tal ramificação cristã acrescentou esses ou retirou esse, aí eu não consegui ainda meio que passar isso para ajudar para acrescentar na timeline, né? Mas assim, eu estou tentando mapear, porque realmente é muita informação e assim, às vezes a gente acha uma coisa e tem alguém falando, só que ela não tem uma referência ali para poder a gente colocar, afirma, não, realmente aconteceu isso aqui, foi baseado em tal documento que afirma que foi isso aí. Né? Então, assim, tem muita informação que assim, a pessoa fala, não, aconteceu, mas cadê a prova? Mas não tem como provar, né? Não tem como provar. Não tem como provar, sabe? Mas assim, depois a gente pode até estar comentando, né, sobre essa questão dos cânones, que a gente conhece só o protestante, né, o católico, mas assim, tem a da ortodoxa, tem das ramificações da ortodoxa, que realmente assim, é muito, muito, muito mesmo livro que foi retirado. Sim, verdade. Acho que a Bíblia da Etiópia, a versão da Etiópia, acho que é uma das que mais tem livros, né? Isso. Livros do que... E se você for parar para pensar, no próprio Novo Testamento, mostra que eles já tinham a Bíblia, né? Você lembra daquele eunuco que estava, acho que era Filipe, que encontrou com ele, e ele estava lendo o livro de Isaías? Sim. Lembro que ele depois é transladado e tudo mais. Ele era um eunuco. Ele até pergunta, como que eu vou saber se não tiver quem me explique, né? Exato. Para você ver, os judeus na época não podiam ter a Bíblia, porque eles tinham que ir à sinagoga para poder ouvir. Mas o da Etiópia já tinha. Né? Tinha, assim, na casa dele, em possessão dele. Interessante, né? Eu acho. Sim. Opa, agora entrou. Chegou a Gê. Oi, Gê! Olá, boa tarde a todos. Tudo bom? Tudo bem. Oi, Gê. Oi, Kátia. Bom, nessa questão do livro, só um comentário a mais também, só para... Pode falar. Não perder o fio da meada aí. Pode falar. Que ainda tem também a questão dos livros que são os gnósticos também, né? Então, assim,
é outra ramificação cristã que tinha também, que tinha outros livros, né, que tinha um cânone próprio, né, e eu acho que o nome tem até uma biblioteca, eu acho que é Nag alguma Nag Maharaj, uma coisa assim. Isso, que eles têm um cânone, assim, gnóstico também, né? Assim, apesar da gente não seguir o gnosticismo, né? A gente sabe que tinha esses livros que eram parte do cânone dos cristãos daquela época, sabe? De uma ramificação cristã daquela época, né? E até, assim, o primeiro concílio que teve, na verdade, foi justamente para tirar esses livros, né? Tirar os livros gnósticos, né? Pelo menos os mais evidentes, porque até hoje ainda tem debate dizendo que os livros, tem alguns livros atuais, né? Como o de Hebreus mesmo seria também gnóstico, né? Mas aí já é uma discussão mais complexa para outro momento. Sim. Bom, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos criar uma linha de raciocínio para que a gente possa pegar um livro, ou 2 livros, ou 3 livros a cada reunião que a gente tiver junto, e ler capítulo 1 de um do outro, e ver se está tudo encaixado. Depois pega o próximo, capítulo 2, vê tudo que está encaixado, se está faltando alguma coisa, e a gente vai completando. Porque senão, a gente vai ficar subindo e descendo a timeline, e às vezes a gente não consegue ter um sincronismo daquilo que a gente está desenvolvendo. E aí, à medida que a gente vai terminando os livros, a gente vai pegando outros e começa de novo do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para ver se tem informação matemática, porque independente de qual seja o livro, ele sendo histórico, ele sendo de uma época, eu acho que tem um época, deixa eu ver. Isso, beleza. Então, assim, tendo uma o que eu ia falar? Peraí, deixa eu ver se eu lembro aqui. Tendo um... a gente pega um dado matemático, é isso que eu estava falando. A gente pegando um dado matemático do livro, no capítulo 1, capítulo 2, seja ele qual for, e a gente joga na linha do tempo para ver se aquilo faz sentido dentro da narrativa, a gente coloca lá e põe a referência. Ó. Achamos esse dado no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Tá errado? Não sabemos, mas sabemos que deu certo aqui na timeline, funcionou. O período que está descrevendo ali casou com os personagens que estão aqui aparecendo. Realmente tem esse fulano de tal, tem fulano de tal lá. Tanto que assim é que funciona, que foi só através da timeline que eu consegui me deparar com os dados que estão no livro de Jazar, falando sobre a vida de Abraão com Noé. Porque Abraão vai passar um período com Noé, e Noé tinha que estar vivo para isso acontecer. E na timeline a gente consegue descobrir que Noé está vivo o tempo todo ali, até Abraão sair da... É incrível, porque Abraão sai da casa de Noé, volta para a casa do pai, e Noé morre 4 anos depois. Ou seja, casa como uma luva. Ele praticamente saiu da casa de Noé quando ele estava o Noé estava para quase morrer, na verdade. Ele volta, e aí dali ele começa a viver com o pai, aí vai chegar nos 75 anos, que eu acho que quando fala, sai daqui do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar, aí quando ele está com 90 lá, ou 100, ele vai ter, quem está com 90 é a Sara, que ele está com 100 anos, vai gerar o Isaac, mas o Ismael já tinha sido gerado há 13 anos antes, então, se a gente tem tudo isso detalhado aqui, né, na planilha aqui. Quer ver? Deixa eu só aproveitar que a gente está falando sobre isso. Eu tenho uma questão que eu gostaria de falar sobre testes, de como que a gente... algumas regras de testar as escrituras, entendeu? Que a gente vai estar lendo. Sim. Mas eu vou esperar você terminar. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Nessa época, ó, Abrão, só que aqui, na verdade, ele ainda é Abrão, ele não tinha tido o nome trocado ainda. Então, Abrão volta para a casa do seu pai. E olha que interessante. Nesse período aqui, terá conversa com Nimrod. Rolou um bate-papo lá com o Nimrod, que, ó, tá vendo? Eu esqueci de colocar referência aqui, é isso que eu preciso fazer. E colocando as referências, porque quando a pessoa passar o mouse aqui em cima, ela já vai ter a referência de onde foi tirada essa informação. Essa linha aqui, ó. A gente subir, Terá está com 120 anos. É muito interessante esse negócio dos 120 anos, porque
Moisés morreu com 120 anos, Terá os 120 anos, recebe Abraão de volta aqui na casa dele. Tem um monte de coisa. 120 anos foi o período lá que Deus deu para o pessoal se arrepender. Então vamos chegar aqui só para vocês verem aqui em cima. Ó. Deixei maior, porque senão... Olha Noé aqui, ó. Tá vendo? Ele volta exatamente quando Noé está com... Não, foi até um pouco mais. Eu falei besteira, não são 4 anos, são mais, são uns 10 anos, ó. Porque o Noé aqui estava com 940 anos, 942, até ele morrer são 8 anos, 8 ou 9 anos. Então você vê que o Noé logo mais morreu, mas nesse período que Abraão sai da casa do Noé, ele estava vivinho, ó. Então combina, a história bate ali, tá? Então, é isso que a gente precisa descobrir. Mais coisas para que a gente comprove a veracidade não só dos livros que estão nas escrituras, mas desses que foram tirados. Porque as pessoas, na verdade, criaram um medo absurdo de falar sobre livros apócrifos. Elas não leem. Né? Foi colocado esse medo. Foi colocado um medo nas pessoas, um pavor de que elas estariam cometendo um pecado de alto nível, uma heresia. E olha aqui como encaixa como uma luva, entendeu? Então a gente tem que... Isso já acontecia lá no começo do catolicismo, porque o povo não podia nem ler a Bíblia, tinha que ser uma pessoa letrada para poder ler, quando as instruções é para todo mundo e a dar o entendimento através do espírito dele. Mas foi criada essa coisa de que não podia ler, né? Até hoje você vê que dentro do catolicismo não tem assim aquela coisa de levar a Bíblia, abrir a Bíblia, testar o que está sendo falado com o que está escrito na Bíblia, não tem muito isso, né? Verdade. Bom, pode falar, Kátia, o que você queria falar. Desculpa, Du. O que eu queria falar é que as escrituras, ela dá para a gente um guia de o que a gente pode aceitar como verdade e o que não pode aceitar como verdade. E eu acredito, né, que nós temos 2 grandes mandamentos, que é amar Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, certo? Então, em Deuteronômio 13, diz que é como se fosse um teste para a gente entender quando um profeta ele vem, né, porque esses livros são livros dados como livros proféticos, certo? Então, quando um profeta vem e a intenção dele é tirar você do que o nosso Pai Celestial já predeterminou e já deu para a gente como um guia, é isso que a gente tem que ficar de olho, entendeu? Então, se o que a gente está aprendendo está mostrando para a gente que existe um outro Deus, seja ele quem for, a nós mesmos, entendeu? Uma outro tipo de doutrina que não é a doutrina nem ensinada pelo nosso Pai Celestial e confirmada e comprovada e testada, não, como é que fala? Demonstrada pelo nosso Messias. Certo. Se vai contra isso, eu acho que é onde, para mim, é o meu stop sign, entendeu? É onde eu falo assim, peraí, parei. Tá? Sim. Agora, se está comprovando aquilo que já está escrito, que já foi dito por todos os profetas, porque o nosso pai, ele fala a mesma coisa. Ele está lidando com a gente que é criança. Então, ele está falando a mesma coisa de Gênesis a Apocalipse, certo? Sim. Então, se está falando, se está ali comprovando aquilo ali, eu acredito que não tem mal nenhum. E eu vejo que o livro de Enoque só comprova, eu vejo que o livro de Jubilee só comprova, eu vejo que já tem vários livros que só comprovam isso. E existem outros livros que faz uma mistura, né? Que tem aquela coisa, um pouquinho do que o nosso pai ensina, mas um pouquinho também de outras religiões, né? Sim. E não está na escritura, de interpretações que foram feitas com uma lente que não é uma lente da escritura. É uma lente mais de uma interpretação pessoal. É onde eu acredito que eu fico um pouco mais... como é que fala? Precavida? Sim. Então, o Deuteronômio 13, para mim,
um ponto de métrica. Se existe alguma doutrina que está falando, vamos adorar outros deuses, entendeu? Vamos fazer isso aqui que a gente não conhece, é novo, e não é nada que está escrito na escritura que o nosso pai ensina, e a gente não viu o Messias também praticando, a gente tem que... Eu acho que é uma boa métrica. Pelo menos no meu entendimento. Eu gostaria de saber o que vocês acham. Não, sim, eu acho que a gente está procurando entrar por esse caminho mesmo, de seguir a linha de raciocínio que você acabou de colocar, e é claro, né? Vai ter coisas que a gente vai jogar a nível de informação extra para ver se aquilo condiz com esse desenvolvimento matemático da timeline. Não significa que a gente está aprovando um livro X, Y, Z. A gente vai estar, na verdade, simplesmente mostrando que aquela informação procede ou aquela informação não procede de acordo com aquilo que nós temos da base, que a base nossa são os 66, ou, se preferirem, os 73 livros que nós temos tanto da igreja protestante quanto da igreja católica. Então, partindo dali, a gente está colocando outros livros que nós temos, mas a ideia é essa, é não fugir daquilo que é a base, né? Que a base não pode ser alterada. Eu concordo com você aí nesse sentido, tá bom? Tá bom. Se por acaso a gente discutir alguma coisa que, por exemplo, a gente não tiver certeza, como que a gente age com essa informação? A gente volta... A gente vai colocar na timeline numa cor diferente e vai deixar pontuado que aquilo é uma dúvida que nós temos, não é uma certeza, não é uma coisa que está mencionada, por exemplo, em algum livro, tanto canônico como apócrifo, que é um apócrifo citado na Bíblia, porque para mim é o seguinte, você tem a Bíblia, né? Vamos colocar lá, você tem as escrituras, aí você tem livros apócrifos que são citados nas escrituras. Então nós temos menção a coisas que estão no livro de Enoque, nós temos menção do livro do justo, nós temos menção de outros livros que estão, inclusive que a gente nem viu ainda. Eu vi esses dias aí que tem 11 livros lá, fora esses que a gente está falando aqui de Enoque, do Justo, e que eu nem sabia que tinha nas escrituras, na verdade, mas está mencionado lá, como está escrito no livro do profeta lá, ou dos contos de não sei quem, ou da história de não sei quem lá. Então, assim, tem mais coisa para a gente pesquisar. E depois, nós temos livros apócrifos que não tem menção nenhuma nesses outros livros. Então, esses que não tem menção, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar com cores diferentes. Vai ter a timeline, ela vai gerar como que chama aquele negócio que a gente tem um monte de corzinha e tem os nomes assim do lado falando isso aqui, isso aqui? Oi? Legenda? Isso, vai ter uma legenda no começo dela, depois eu vou abrir espaço, vou jogar lá para frente, vou abrir uma legenda que nem tem mapa, sabe? Tem as ruazinhas lá, isso aqui é uma rua, isso aqui é uma avenida, isso aqui é um não sei o quê. Então, a cor tal representa tal coisa, porque as pessoas, quando elas forem ver, ela vai ver a cor, ela vai na legenda, o que é isso aqui? Ah, isso aqui não está nem no cânon, não está nem nos apócrifos citados no cânon, são apócrifos aí que estavam, sabe, jogados aí em algum lugar, e aí... Rejeitados. Só saber... Oi? Rejeitados. Rejeitados. E aí as pessoas vão saber, pelo menos, o raciocínio que nós temos. E aí, alguma coisa que a gente não concorda entre si, ou que um tem uma posição, o outro tem outra, a gente vai colocar como teorias. Essa parte, nós temos essa possibilidade, número 1, essa outra possibilidade, número 2, essa outra possibilidade, número 3. Não sabemos qual é a real, entendeu? É que nem, quer ver, eu vou contar um negócio para vocês que vai ficar fácil de entender. A gente sempre escuta as pessoas falando sobre a marca que Deus colocou em Caim, certo? Eu já ouvi falar que foi uma cruz na testa, eu já ouvi falar que era um símbolo de pessoas que da raça negra, que ali, eu já ouvi isso, para você ter uma ideia, falaram que ali Deus marcou Caim e tornou ele negro, essa era a marca, entendeu, de Caim. Então, dali em diante, nasceu
a raça negra. Eu já ouvi Racismo. isso. Então. Aí tem uma outra que fala que não foi uma sei lá, Eu ouvi uma falar ferida. Sei lá, marcou um X lá, né? Um chifre, professor. Eu já Botou um ouvi falar chifre. eu já ouvi falar que foi o Drácula, que eu acho que foi os dentes do Drácula também, alguma coisa assim. Não, Aí, tá vendo? Entende? Agora a pergunta é o seguinte: quem pode afirmar que marca que é essa? Porque só fala que colocou uma marca, não fala nem. Eu acho que não fala nem onde foi. Fala onde é que foi? Fala que foi na testa dele? Não fala, né? Não. Então, quer dizer, hoje, eu não fico tentando adivinhar a Bíblia. Se lá deixa um negócio, Deus colocou uma marca em Caim. Cara, eu não vou ficar aqui, a marca é um chute na canela do Caim, ficou roxo, entendeu? Não vou ficar tentando adivinhar, porque isso é ridículo. O problema é que nós enfrentamos um grupo, ou vários grupos de pessoas, porque quer ter razão numa coisa que não tem como comprovar. A gente não estava lá. Fala, Wemer. Tem um detalhe também, meu caro, que assim, muitas dessas coisas assim de qual marca foi, que Adão teve a pele forrada de unhas, entre outras coisas assim que o pessoal fala, vem muito também do Talmud. Então, assim, às vezes o pessoal busca em outras fontes extra-bíblicas, né, para chegar e dizer, não, isso aqui existe sim, foi tal marca. Só que assim, a pessoa está se baseando em outro conceito ali, que está extra-bíblico, não está dentro da Bíblia. Então, assim, está se baseando no Talmud, ou na Cabala, ou entre outras coisas ali, né, que estão, entre aspas, complementando, né, que pode ser, pode também não ser, né? Sim. E aí o que acontece? A gente vai anotar. O cara falou que a marca era um X do pirata lá na testa do Caim. Tá. Onde que ele leu isso? Que livro que ele leu isso? A gente vai pegar e vai fazer a anotação. O livro tal tá dizendo que a marca do Caim é isso. O livro tal tá dizendo que é isso. Na verdade, essa timeline é para ela ser um acervo mais completo de todos os livros canônicos, pseudoepígrafos, apócrifos, históricos, que a pessoa passa o mouse e ela já sabe da onde veio tal, e ela não vai ser. Isso que é o principal. Nós não vamos levar a pessoa a fazer, a pensar em algo ou concluir algo que a gente quer que ela conclua. Ela simplesmente vai poder concluir por si só, porque vai estar lá e vai estar como teorias, porque a gente não vai falar assim, é isso, entendeu? A gente não tem essa autonomia para falar, isso aqui é isso, a não ser que seja algo que esteja no cânon, a gente consegue, e que esteja claro, né? Que seja claro, como eu estava falando, porque se for um negócio da marca, tá no cânon e a gente não tem como comprovar qual marca é essa exatamente, a gente não sabe exatamente o que foi que Deus fez lá para marcá-lo, né? Então, a gente vai colocar sempre as referências e vai falar, olha, existe essa teoria, essa, e essa. E aí, você faz o seu julgamento, porque também a verdade é a seguinte, se a marca fosse uma bicuda na canela, como eu falei, o que muda isso na nossa vida hoje? Então, não muda absolutamente nada. A gente só está buscando informações para ver se a gente encaixa tudo e comprova a veracidade das escrituras de uma forma cada vez mais completa. E aí sim, o que serve a timeline? Para a gente ligar o passado com o presente. Porque tem um buraco aí no meio que eu disse para vocês no começo dos nossos estudos. Que chega uma hora que para. Não tenho como avançar porque não tem mais dado matemático, não sei mais quantos anos depois de quem. Tem umas pessoas que arriscaram e fizeram uma margem por conta de gerações. Eu não vou fazer isso, porque é outra forma de adivinhar. Eu não quero adivinhar, eu quero certeza. Eu não quero adivinhar nada. Eu quero lá. Adão viveu 130 anos e gerou Enos. Eu vou botar 130 anos na timeline. Enos, depois que nasceu, viveu tantos anos e gerou. Qual que era o filho do. Qual que é mesmo do que vem depois de Enos? Peraí. Não, peraí. Não, é Sete, eu tô falando besteira.
Adão gerou teve 130 anos e gerou a Sete. Aí Sete, com tantos anos, gerou a Enos. Aí Enos, com tantos anos, gerou a Cainã. Cainã, isso. Aí, entendeu? Aí eu tenho como contar matematicamente os números bonitinho lá, como eu fiz na timeline. Agora, chega uma hora que acabou a contagem. Aí eu penso assim, não, uma geração é 38 anos, não, uma geração é 35, não, a geração é 40, e eu fico fazendo cálculo com base em coisa que ninguém tem certeza de nada, não vou fazer. Então a gente vai fuçar nos livros para poder acrescentar quanto mais pudermos, dados que falam, ó, depois desse ano X, viveu aquela pessoa tantos anos, ou reinou tantos anos. Aí a gente tem como jogar lá, bonitinho, sem erro. E assim a gente conseguiu fazer o quê? Colocamos Nimrod, olha só o que a timeline fez. Colocamos Nimrod, colocamos Abraão, colocamos Noé, colocamos Sem, e colocamos, além desses, o Jó, gente, o Jó do livro de Jó da Bíblia, porque ele também está lá no tempo de Nimrod vivendo. Nós colocamos todos esses 5 personagens vivendo numa mesma época, entendeu? Eles se conheciam. Tava rolando, né, um negócio lá que eles tinham algo em comum na vida deles. Um querendo matar o outro, mas tava lá, entendeu? Nimrod querendo matar Abraão, o pai de Abraão não querendo entregar o filho, joga o filho para cá, joga o filho para lá, manda lá para casa do Noé, esconde o menino numa caverna, ficou 10 anos lá e depois ele volta. Essas histórias nós não temos na Bíblia, a gente só descobriu porque a gente leu o livro de Justo e também lemos um pouco do livro da história dos hebreus lá, da guerra dos judeus e tudo mais, que tem alguns relatos que também a gente consegue. Mas o livro do Justo é incrível nessa parte, dá uns detalhes, e a gente descobriu também que Abraão passou as mesmas coisas que Moisés passou, e depois Jesus. É muito estranho, mas é uma coincidência que a gente só descobre lendo esses livros aí. Bom, alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? A gente já vai partir para começar. Só 2 coisinhas muito, muito rápidas. Mostra a justiça de Deus, de que todos nós vamos ser julgados da mesma forma, a gente passa pelas mesmas tentações, pelas mesmas mentiras que a gente tem que descobrir quem é o nosso Pai Celestial e amá-lo e ser submisso a Ele. Então, todo mundo passa pelas mesmas coisas. Isso mostra a justiça dele, que a gente vai ser julgado todos nos mesmos parâmetros. E a outra coisa, que você está falando do propósito do timeline, só para poder ter certeza que eu entendo, né, e também ajudar outras pessoas a entender o propósito do timeline, além de a pessoa ter um servo, um local onde ela possa ter várias informações destrinchadas de uma forma completa, né? Isso ajudando tanto aquele que está começando, mas também aquele que já é o pastor, que já está lá tentando entender. Mas o maior é conhecer quem Deus é, né? Conhecer qual é o plano de redenção dele. Sim. Eu acho que se a gente tem esse timeline todo, mas não chega a esse propósito, ele não na verdade, Kátia, só para deixar claro, para cada grupo de pessoas, a timeline vai ter um propósito. Para nós que já conhecemos o Pai, já conhecemos a história de uma forma mais robusta, que a gente já tem conhecimento do plano de salvação e tudo mais, a timeline vai servir para uma coisa que a gente ainda não sabe, ou que a gente ainda está procurando saber, às vezes por curiosidade, às vezes por uma questão de alimentar algo melhor para que os outros que vêm atrás já tenham acesso a isso e não precisam se matar para procurar. Mas para a pessoa que está começando, que nunca nem leu a Bíblia direito, vai ser exatamente para ele entender que a Escritura ela é infalível, mesmo tendo discrepâncias, mesmo ela tendo diferenças, como o Emer tem descoberto cada dia mais, eu também, junto com ele, mas assim, os livros da onde vieram, os originais de onde vieram as traduções, nós temos aí a versão samaritana, a versão massorética, e elas têm discrepância no original, até de datas, entendeu? Então, mesmo que isso exista, a gente está aqui para fazer o quê?
para fazer um mínimo múltiplo comum desse negócio. Mostrar, ó, essa versão daqui 100 anos a menos para aquela coisa ali. Ó. Essa dá não sei quanto a mais. Com isso, a gente vai conseguir, colocando tudo à disposição assim num painel, a gente vai conseguir ter uma visibilidade melhor. E vai concretizar, e vai fazer isso, vai fazer com que as pessoas entendam de fato qual é o plano, não somente da salvação do ser humano, mas também o plano de Deus através dos séculos, daquilo tudo que está acontecendo, né? Verdade. Professor, eu vejo assim também como um acervo histórico, né? Um acervo histórico da Bíblia, porque com certeza é bem mais fácil. Sim. De qualquer pessoa que quer fazer um estudo bíblico, pegar uma timeline dessa, com certeza é riquíssimo, né? Sim. O conteúdo, então, eu vejo como esse acervo, que ajuda muita gente, como Kátia falou, um pastor, qualquer pessoa que precisar fazer um estudo em qualquer lugar, tem um material maravilhoso, certo? Sim. Sim. Eu vejo desse lado. Agora, tem outros livros, eu não sei se vocês viram, Gustavo fez até uma live a semana passada, e ele disse que tem muitos mais livros apócrifos, e ele viu citado na Bíblia, né? Ele citou até alguns livros, e que onde estão, né? Ficou a pergunta, onde estão esses livros, que ninguém sabe. Exato. Ninguém nunca eu acredito que tem mais coisa até para ser descoberta também. Eu acredito assim, não posso afirmar 100%, mas eu acredito, né? Eu acho que tem aí para aparecer. Se vai chegar até nós, se alguém vai permitir que a gente saiba, eu não sei, mas eu tenho essa sensação também. Bom, o que eu ia falar para vocês então? Vamos pegar. A gente estava. Eu acho que o livro do Justo é um livro bem legal para a gente pegar, porque tem bastante informação e a gente vai colocando aqui as referências. E a gente vai fazendo a gente pode até revezando aqui, já que todo mundo vai estar com o livro em mãos, a leitura, um capítulo cada um, e a gente vai parando e vai, se não tiver a referência, eu já vou inserindo aqui na timeline e a gente vai avançando. Essa é a minha sugestão, não sei se vocês concordam. Concordo. Sim, sim. Beleza. Então é o seguinte, eu vou abrir aqui o meu... Só um comentário aí sobre a questão o propósito da timeline. Eu acho que assim, claro que a gente tem aqui, cada um tem seus propósitos individuais também, né? Mas assim, acima de tudo, a gente tem que estar com o propósito também de achar a verdade, né? Porque assim, visto que a gente sabe que tem versões diferentes da palavra, né, da Bíblia, então assim, é uma forma também da gente saber qual é a versão correta, né? Então, a gente desenterrar essa verdade que muitas vezes foi ali enterrada, né? Ou até mesmo de forma intencional ou não. Então, assim, analisando dessa forma, a gente consegue, né, achar o que está mais próximo ali de mostrar o que está correto, né? Então, eu acho que tem esse propósito também, assim, acima de tudo, né, que é achar a verdade, né? Achar a verdade. Também. Se tem alguma coisa além daquilo que a gente já tem uma ideia, a gente vai acabar vendo também. Essa que é a realidade. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu preciso organizar tanto meus arquivos. Tem tipo assim, nos meus arquivos que ficam guardados, né, no HD aqui ou na nuvem, tem tipo 50 livros de azar, mas não sei nem qual que é qual. De tanto que eu vou achando e vou jogando, E aí fica essa guerra aqui, mas vamos lá, vou pegar o primeiro que aparecia aqui. Tá. Então é o seguinte, o que eu tenho aqui, dá uma olhada no de vocês, se começa do mesmo jeito. Tá? O capítulo 1, o livro do justo. Eu acho que eu vou mandar esse arquivo que eu tenho aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse arquivo para Kátia, para Orlando, esse que eu abri aqui agora. Eu acho que esse aqui tá em Word, sabe? Eu passei pro Word esse aqui. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Aqui, ó.
Ó, eu tô passando para Kátia, vou passar para o Orlando, o mesmo, para a gente poder seguir. Tá passando via Pelo Telegram. Se você preferir de outra forma, você me fala que eu posso mandar de outro jeito. Tranquilo. O Emer, tô mandando também. E vou mandar para a Gelena. Gelena, você quer no Telegram ou você quer no WhatsApp? Tanto faz. Tanto faz? Então vou te mandar. Você quer talvez criar um grupo com a gente no Telegram? Isso, eu pensei nisso. Vamos criar um grupo para a gente depois que acabar essa reunião de hoje? A gente tem lá sempre esses arquivos. Isso, eu vou fazer isso. No final de hoje da aula, eu vou criar um grupo para nós, vou inserir a gente lá. Já também tô te mandando aí também. Ixi, tá dando que falhou aqui. Falhou de vocês ou foi? O meu foi. O meu não foi, Não chegou, não. Não chegou? Aqui Peraí. não chegou, não. também não, né? Tá dando erro? Ah, tá dando erro. Peraí. O meu veio. Então, peraí, o da Kátia foi o que tá em arquivo de doc? O seu foi mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo então compartilhar com eles aqui. Encaminhar. Deixa eu ver aqui. Orlando. Acho que agora foi, Orlando. Acho que agora foi. Eu vou encaminhado da Kátia. A Kátia tá com o poder aí nas mãos. Quero não. Vou mandar para o Emer. Agora vai, Emer. E vou mandar para a Gerlena. Agora veio. Agora veio. Agora foi, Gerlena. Pode olhar aí Foi, sim. no Telegram. Tá? Então, essa daí é a versão que eu estou aqui usando. Só que o que acontece? A gente vai usar o seguinte. Da parte da leitura, eu estou no capítulo 1. Tá? Capítulo 1. Então, o capítulo 1 é a parte da criação. A gente vai começar a ler a partir de quando fala que Adão, com 130 anos, teve 7, porque é dali que começa a conta matemática, ok? Então, eu vou achar isso aqui primeiro, peraí. 130. Eu vou seguir aqui no... O Jazar fala isso também? Eu vou seguir no Cepher se eu achar alguma coisa que desalinha. Se você achar uma coisa de... Isso, aí você me fala. Vai ser bom ter uma outra versão também. Deixa eu ver aqui, capítulo 2. Que aqui fala que foi no... e foi no 130º. Capítulo 2 começa a história aí, para nós. Tá? 2, então, né? E foi no 130º ano da vida de Adão sobre a terra que novamente ele conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho, à sua semelhança e à sua imagem, e ela chamou o seu nome Sete, dizendo, porque Deus me deu uma outra semente em lugar de Abel, pois Caim o matou. E Sete viveu 105 anos. Estou colocando em numeral, porque depois eu consigo achar também aqui. E Sete viveu 105 anos e gerou um filho. Então, olha lá, vamos lá na timeline, eu vou mostrar para vocês exatamente onde que nós estamos aí. Aqui, vamos lá, vamos procurar aqui o 7. Aqui, ó, aos 130 anos, gerou 7. Então, aqui nós temos, aqui nós já temos referência do livro de Gênesis 4:25, Gênesis 5:3 e o livro de Jazar. O que eu estou fazendo? Eu estou mudando aqui, eu estou escrevendo Jazar, porque às vezes as pessoas confundem com Josué. Eu estou escrevendo, Jazar 2:1, foi no ano de 130 anos da vida, de vida de Adão, sobre a terra, que ele novamente conheceu Eva. Então, essa versão aqui está diferente da que eu tenho aqui no meu. Aí fala trigésimo ano da vida de Adão. Mas não muda nada, só muda a forma de expressar, né? Se você mais chamou o seu nome, está dizendo, porque Deus me deu outro filho no lugar de Abel, pois Caim matou ele. Na verdade, o matou, né? Fica mais bonito que matou ele, né?
Então tá. Então, aqui tá, já tá esses versículos de forma correta. O Eduardo, Aí, 7... só uma dúvida. Pode falar. No caso, assim, referente a, assim, aquela questão das datações serem diferentes, né? No caso, você já pretende colocar, tipo, nessa parte aí, ou a gente estenderia a linha do tempo para trás, que, por exemplo, o nascimento de Sete na Septuaginta, né? Foi o ano 230, né? Então, assim, Verdade. a gente incluiria aí, ou a gente, digamos assim, puxaria a linha do tempo, né, mais para trás, entendeu? Então, eu acho que se a gente for abrir uma nova linha do tempo no arquivo do Excel e jogar para frente e tal, nossa, isso aqui vai ficar monstruoso de tamanho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma referência a isso aqui, ó. Vamos aproveitar que você lembrou, muito bem lembrado, e vamos colocar aqui o seguinte, ó. Qual que é o livro que faz referência dessa forma? É a Septuaginta? Na versão Septuaginta. Então, ó, aqui, vamos colocar aqui, ó, Septuaginta. Mas nessa versão é com S mesmo, né? É a versão com S. Nessa versão, o nascimento de Sete se dá no ano 230. Exatamente. Da vida de Adão. Ou seja, 100 anos a mais do que as escrituras nas traduções atuais afirmam. Que geralmente são masoréricas, eu diria masorética. É a Septuaginta ou é a massorética que tem isso? Não, as traduções atuais são geralmente masoréricas, não é... A massorética, praticamente quase as versões todas protestantes são todas baseadas na massorética. Então, as escrituras na tradução massorética, então, vou colocar aqui. É isso? A católica que ela usa, algumas versões usam ainda a Septuaginta, mas praticamente então, tá aqui. Todas. Ou seja, 100 anos a mais do que as escrituras na tradução massorética. Ficou certo agora? E se a gente encontrar que essa mesma, e também na Septuagint, também tem, a gente depois acrescenta, né? Ok. E no caso também, viu, Eduardo, na tradução massorética e da versão também samaritana. Samaritana, tá, mas a samaritana concorda com 130? Concorda. Tá. Então, assim, só para eu entender, a Septuaginta é a única que discorda. A massorética e a samaritana concordam nos 130 anos de Adão. Gerando 7. Tá, então vamos colocar. Nas traduções, vamos colocar aqui. Tem mais de um aí nas traduções. Massorética e samaritana. E qual que é a referência onde a Septuaginta discorda? Ou apresenta um outro fato? Acho que seria bom colocar aí. Né? Onde que a gente pode encontrar isso daí? Você tem aí também a Septuaginta, não tem, Wemer? Porque, no caso, assim, tem um site, né, que é aquele Bible.com, que você até acha se você colocar na versão grega, mas se você colocar na versão em português, você não acha nenhuma Bíblia em português que está com o ano 230. Eu praticamente tive que pegar o livro em grego, pegar o... Traduzido grego. A gente tem a Septuaginta aqui. Se você falar a referência, eu posso dar uma verificada aqui. Deixa eu lá pegar rapidamente. No caso, o mesmo versículo aí, no caso, Adão, 5.3. Gênesis 5.3. Isso. Aí, nesse mesmo local, na Septuaginta, o versículo, em vez de ele estar 130, ele está 230. Entendi. Vamos ver o que o Orlando acha lá, então, enquanto a gente vai... E eu vejo muito isso, quando eu pego ele em grego e faço a tradução do grego direto, eu vejo que não condiz com a tradução, com a translation. A tradução que a gente vê dentro da própria escritura, entendeu? Sim.
é que a tradução não é fiel, palavra por palavra. Então vamos lá. Eu peguei essa daqui agora. Esse aqui é o... Não sei se dá para ver legal, hein? Está com muito reflexo, né? Mas eles chamam de poliglota. Ah, que legal, meu. Muito bom. Muito bom. Qual que é a referência? Gênesis 5.3? Gênesis 5:3. 5:3. Exatamente. Peraí, só para... Não sei se tá... Tem o original em grego. Ah, que legal. Olha isso. Acho que tá tudo embaçado, Tá né? vendo? Não, Não, tá embaçado, mas peraí, deixa eu ver aqui como se eu consigo. Eu acho que porque você colocou aquele filtro de embaçar. Ah, você tá com aquele filtro de De embaçar o fundo. vela embaixo. Visual Effects, no Blur, acho que era isso não. Ah, agora tá melhor. Tá vendo? Tem o grego e o inglês. Sim, legal. Tá? E aí fala o que então? E já tem a referência do... Como chama o Strongs? Que tem aquele número que você pode ir no Strongs. Já tem a do número que tá no dicionário Strong. Concordância. Então é Gênesis 5.3? 5:3. Gênesis... Um segundinho que eu não uso isso aqui muito frequentemente. 5.3. 5.3. Pera que eu vou pegar um cafezinho aqui, gente. Eu também preciso ir rapidinho. É verdade, ele fala aí, Adão viveu 230 anos e ele se reprocriou e teve um filho de acordo com... Aqui fala his shape, de acordo com a sua própria forma e de acordo com a sua imagem, ele o chamou Seth, mas fala 230 mesmo. Olha lá, então, tá vendo? Na Septuaginta, que é a versão dos 70 lá, né? A Septuaginta, né? Do católico, é isso? Exatamente. Apesar que, assim, ó, lembrando que a Igreja Católica, ela depois que foi traduzida para o latim, ela parou de adotar a Septuaginta. Então, assim, eu acho que foi Jerônimo, se eu não me engano, quando ele fez a tradução para a Vulgata, né? A Vulgata já veio baseada na maçorética. Então, assim, no caso, a versão Septuaginta só é antes do século III, né? Então, até o ano 300 era a Septuaginta. De 300 em diante, já não foi. Ó, nós temos aí a Septuaginta, certo? Peraí. Deixa eu colocar uma cor aqui que apareça. Ó, nós temos a Septuaginta, nós temos a Vulgata, certo? Isso, a Vulgata... Nós temos a Septuaginta. Qual foi a língua que traduzido do hebraico, certo? Sempre é do hebraico. O hebraico é o original, certo? No caso, assim, a Septuaginta foi uma tradução que eu não sei se seria o hebraico. Não vamos dizer que seja o hebraico, assim. Tem discussões sobre isso, mas assim, do hebraico. Então, assim, naquela época, né, os hebreus eles traduziram do hebraico para o grego, né? Então a Septuaginta é na versão grega. É no grego, exatamente. Então, pegou do hebraico, passou para o grego, certo? Isso mesmo. Aí a Vulgata, ela já é do hebraico para latim. O latim. Só que esse hebraico aí já pelo menos até onde eu pude verificar, esse já é um hebraico já pós-rabínico, né? Então, assim, é pós o período dos rabinos, né? No caso que o pessoal já estava já com Talmud, entre outras coisas ali. Então, assim, não foi traduzido da versão que a Septuaginta foi. A Septuaginta ela foi traduzida na versão anterior a essa versão. Qual que é a versão desse hebraico aqui que foi usado para fazer a tradução para o grego na Septuaginta? O pessoal, quando trata dessa questão de tradução, fala assim, o hebraico proto-masorético, né, que seria, no caso, na verdade, seria ter eu acho que não seria nem proto-masorético, seria ter anterior ao proto-masorético. Seria, no caso, do aramaico, né, o hebraico, não sei.
tenho que confirmar depois. Mas essa versão da latina, ela já é um hebraico, né? No caso, massorético, né? Que já é diferente. Da Septuaginta. No caso, a Septuaginta, ela é um proto-massorético. Foi anterior, ou então foi na época que tinha... Então, peraí, começaram vamos a fazer aproveitar que a gente está falando sobre isso, que eu acho que é importante a gente abordar. Deixa eu ver o que na Wikipédia fala sobre isso daí. Sobre essa questão do... como é que é o nome aí do negócio? O massorético? Eu mandei A Septuaginta. Deixa eu só falar uma coisa que... Pode falar. Claramente, por conta de algumas discrepâncias dentro da Masoretic e da Septuagint, a gente consegue ver que quando Paulo está cotando algumas coisas que tem essa discrepância, a gente consegue ver que está cotando direto da Septuagint. A carta de Hebreus também a gente vê que as cotações são direto, são cotações certinhas, palavra por palavra, direto da Septuagint. Então, é uma coisa que vale a gente ficar alerta. Sim, e tem um detalhe, assim, ó, a versão Septuaginta, no caso, os escritos de Corão, né, que foram encontrados, elas batem com os textos da Septuaginta. Então, assim, o aramaico que foi escrito em aramaico, né? Então, assim, do aramaico, né, se você comparar, ela bate mais com a versão Septuaginta do que com a versão massorética. Então, a gente já vê que teve alguma coisa aí que fizeram, né, no caso, no período ali rabínico, né, para poder meio que modificar alguma coisa, né? Então... Eu te mandei, Eduardo, no Telegram, screenshot, eu tirei uma foto aqui da página introdutória dessa versão aqui que eu mandei para vocês e conta um pouco a história da Septuaginta. Legal. Olha, eu vou dar uma lida nisso aqui, porque como está em inglês, eu vou primeiro copiar, vou jogar no Word e vou traduzir para o português. Mas, olha o que eu encontrei aqui. Eu vou trocar a página que eu tô compartilhando com vocês, só para mostrar um negócio. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Aqui. Olha lá, vocês estão vendo aí a página da Septuaginta agora? Está carregando, agora sim. Então, sim. Olha, aí está dizendo o seguinte, ó, a Septuaginta, às vezes chamada de antigo... Olha só, essa aqui não é a página em português, tá? O que eu fiz? Eu joguei na página em inglês, ela estava assim, ó. Ela chegou assim, ó. Em inglês, tá vendo? Ó? Ela chegou assim. Aí eu joguei aqui e traduzi para o português. Por quê? Porque sempre o conteúdo em inglês ele é mais rico do que o em português. Então eu jogo no inglês e traduzo automaticamente, que dá para entender perfeitamente o conteúdo, ok? Então, que diz assim, ó, que a Septuaginta, às vezes chamada de Antigo Testamento grego, ou tradução dos 70, é a mais antiga tradução grega existente da Bíblia hebraica, do hebraico original. O título grego completo deriva da história registrada na carta de Aristeas e Filócrates, de que as leis dos judeus foram traduzidas para a língua grega a pedido de Ptolomeu II Filadelfo, que da época aí de 285, 247 a.C., por 72 tradutores de hebraico, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. Os estudiosos da Bíblia concordam que os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica foram traduzidos do hebraico bíblico para o grego koiné, por judeus que viviam no reino ptolomaico, provavelmente no início ou meados do século III a.C. Os livros restantes foram provavelmente traduzidos no século II a.C. Alguns Targumim, esse aí deve estar ligado lá com a questão do Targum lá, hein? Traduzindo, parafraseando a Bíblia para o aramaico, também foram feitos durante o período do Segundo Templo. Então teve algumas pessoas aí que traduziram para o aramaico, mas a língua original
é o hebraico. Poucas pessoas sabiam falar e menos ainda sabiam ler na língua hebraica durante o período do Segundo Templo. O grego koiné e o aramaico eram as línguas mais faladas naquela época entre a comunidade judaica. A Septuaginta, portanto, satisfez uma necessidade da comunidade judaica. Bom, a parte da etimologia, a gente já entendeu que vem da palavra 70, né? Porque foram, então, 72 que fizeram. Aqui, ó, composição. Tem uma lenda judaica aqui, ó. Segundo a tradição, Ptolomeu II Filadelfo, o faraó grego do Egito, enviou 72 tradutores hebraicos, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, de Jerusalém a Alexandria, para traduzir o Tanar do hebraico bíblico para o grego koiné, para inclusão em seu livro Biblioteca. Esta narrativa é encontrada na carta pseudepigráfica de Aristeas, a seu irmão Filócrates, e é repetida por Filon de Alexandria, Joséfo em Antiguidades Judeus, e por fontes posteriores, incluindo Agostinho de Hipona, também encontrado no Tratado Megilá do Talmud Babilônico. Também tem, então, tem umas citações aí sobre essas questões, né, que virou aí, no caso, uma lenda judaica, né. Eu acho que essa parte aqui tal, parte história. Deixa eu ver aqui se aqui fala. Eu acho que é isso, eu acho que eles chamam de hebraico original nesse caso, né? A gente talvez tenha que entender aí. Deixa eu. Quer ver? Vamos fazer uma experiência? Eu vou entrar aqui no chat GPT. Oh, não. Oi? Só para ver o que ela fala. Como é que eu vou perguntar aqui? Which book is the Septuagint translated from? Deixa eu ver se ela fala alguma coisa aqui. Ó, tá vendo? É como se ela tivesse pegado lá no Wikipédia. Com certeza. Porque a ordem aqui do que está sendo explicado é o mesmo. Fala só, aqui, ó, original Hebrew, ou seja, do hebraico original. Se você quiser depois ter uma outra coisa para comparar com a Wikipedia, a Enciclopédia Britânica também tem muita informação. Tá? Bem lembrado. Mas, basicamente, eu acho que a gente tem a prova de que os discípulos estavam cotando da Septuagint. A gente sabe, a gente consegue provar isso, por conta que quando você vê, tem discrepância. Então, quando você vê a discrepância, você vê que o Novo Testamento tá igualzinho a da Septuagint, não com a Masorética. E a Masorética foi trocada, ela foi mudada muito, adaptada muito depois da morte e ressurreição de Cristo. Entendeu? Para tirar muita coisa que tinha lá, até inclusive a própria Septuagint foi alterada pelos escribas após a morte e ressurreição de Cristo, para esconder ele como filho, entendeu? Entendi. A gente vai colocar aqui depois, na questão aqui onde ficam os livros, ó, o período que foi escrito, tá vendo? Aqui tem os livros canônicos, apócrifos e tudo mais. Ó. E tem um detalhe também, viu, que no caso, assim, se a gente comparar, inclusive, a cronologia mesmo de Lucas, entre outros, a gente vê que bate com a da Septuaginta. Por exemplo, tem alguns personagens que tem na cronologia de Lucas que, no caso, na versão Septuaginta tem, só que na versão masorética não tem. Então, assim, claramente Lucas usou, né, a Septuaginta. E as datas também, a gente pode ver que bate até mesmo Guerra dos Judeus, né, de José, também bate se aproxima mais da Septuaginta do que também da versão Isso vai ser interessante, porque a gente tem essas contagens até de gerações que provavelmente na Septuaginta dá certo e aí bate com o Lucas, que é o que você está falando, hein? Isso. Então, assim, como a maçorética já é uma versão, assim, pós, né, no caso, período, assim, da vinda de Cristo, né,
claramente, assim, pode ter tido, né, a alteração intencional, né, por alguma razão, né, talvez desacreditar a vinda de Cristo, entre outras coisas, né, que fizeram, né. Tá, Então, então é o tem seguinte, todo esse impacto, uma coisa né? que a gente precisa colocar aqui, eu acho que a gente já pode fazer agora, que é uma coisa importante, é o seguinte, dos livros canônicos, né, dos livros que nós temos do cano, vamos pensar assim, nós estamos falando aí de uma Septuaginta, que tem vários livros que são considerados canônicos, nós estamos falando de uma Vulgata, estamos falando de uma Tanar massorética, que é as escrituras lá no hebraico original, ou até depois do original. A pergunta é o seguinte, Wemer, quando que a versão massorética foi escrita e encontrada? Você tem essas duas informações naquelas suas tabelas? Ó, quando foi escrito, a gente não tem nenhum escrito bíblico anterior ao século, acho que ao século 8, se não me engano, não tem nenhum, depois de Cristo, viu? No caso, assim, Certo. antes do século 8 não tem nenhum escrito, assim, que a gente possa dizer assim, não, aqui, tem uma prova aqui que a massorética existiu antes, não tem, entendeu? Então, assim, não temos o hebraico massorético, mas, assim, tem registro, né, assim, de algumas pessoas relatando que foi escrita, né, no ano 100 em diante. Então, já foi... Depois de Cristo. Depois de Cristo. Já foi já após a queda do segundo templo, né? Então, após a destruição que começou-se, né, a ser escrita. Tanto que Joséfo, ele ainda estava usando a versão proto-massorética, né? Então, assim, era a Então, primeira... é isso que eu queria entender, que eu estou confuso. Qual que é a diferença da massorética para proto-massorética? Qual que é a diferença desses dois textos? A questão das datas. Elas mudam. O proto-massorético vem antes da massorética? Isso. É como se já fosse uma versão assim, que já tirou alguns personagens, só que ainda não tinha mudado a quantidade de tempo. Então, assim, por exemplo, no Joséfo tem alguns personagens que não tem, né? Como na massorética também. Só que, assim, as datas por exemplo, Sete nasceu no ano 230. Na proto-massorética era 230 ainda. Já na massorética já mudou para 130, entendeu? Então, teve essas mudanças que só foram depois, que foram com o tempo. Então, no ano 150 em diante, que já realmente já estava já usando a massorética mesmo. Mas ela começou ali entre o período ali da queda do segundo templo, né, no caso da destruição do segundo templo, até o ano de 150. Ou seja, foi do primeiro para o segundo século que começou a ser escrita. O livro mais antigo que tem, da versão massorética... É o Códice de Leningrado? Tem um que é anterior a ele, que é o Códice Samsung, que é a versão massorética mais antiga que tem. Ele data do século 8 ao 9. Anterior a ele, não temos nenhum. Se tiver, no máximo, é algum fragmento ali, uma página ou um fragmento minúsculo que foi encontrado. Mas o códice mesmo só é do século 8 em diante. Tá. Então, esse códice que você está falando aí, porque aqui aparecem, ó, eu estou aqui com a parte do Massoretic Text, né, que é o texto massorético, eu fiz aqui a tradução também para o português, e aparece Códice de Leningrado, Códice de Alepo, e esse Códice Sassum aí que você está falando, que é o mais antigo. Exatamente. Esse é o mais antigo. O Codex S1, que é esse Sassum aí, é um códice massorético que compreende todos os 24 livros da Bíblia hebraica, datado do século X da Era Comum. Agora eles não chamam antes de Cristo, depois de Cristo, né? Antes da Era Comum e antes da Era Comum, né? Não é isso? Isso. É considerado tão antigo quanto o Códice de Alepo, e um século mais antigo que o Códice de Leningrado, o mais antigo manuscrito completo da Bíblia. Tá. Então, quando fala Era Comum, é depois de Cristo? Depois de Cristo. Então, esse códex... Antes da Era Comum, antes de Cristo. Se está dizendo que ele foi datado do século X, é que ele foi escrito no século X, é isso? Isso.
Esse daí, assim, foi registrado, né? No caso, essa cópia foi, no caso, escrita no século X. Assim, Tá, então, só que você vai encontrar em outras fontes, você vai ver que eles datam entre o século VIII até o século X, entendeu? Então, assim, tá, eles apesar deixam de entre ter 8 e esse o daí, 10. entre o 8 e o 10. Isso é importante. Então, o que eu quero fazer aqui? Ó? Eu vou lá em cima, depois de Cristo, depois do ano 4000, aqui no caso, né, por enquanto, que a gente acredita que tem esse período aí, ó, 4000. Depois a Era Comum é depois de Cristo, e o BCE, que é o Before Common Era, que é antes da Era Comum, é o antes de Cristo, certo? Que agora os scholars agora usam, né? Que são os top lá dos conhecedores lá das escrituras e tudo mais. Então, aqui, o século X, ele vai entrar no quê? No ano 1000? Ano 1000 depois de Cristo, é o século X, entre 900 e 1000? Isso, deixa eu só pegar aqui, peraí. Se Samsung. Ele vai ficar no período de 801 até Aqui, 1000 ó. depois de Então, é Cristo. isso que eu quero. Então, primeira coisa, vou colocar aqui, ó. Códice de... Como é que ele... Samsung, como é que escreve isso daí? Vou mandar aqui, ó. Peraí. Tem ele em português? Tá. Aqui, Códice Samsung. Ah, tá bom. Mesmo no português ele é assim, né? É assim. Que Tá. eu acho que Samsung, eu acho que é o local que encontraram, se eu não me engano. Entendi. Então, eu estou colocando aqui SSOO. N. Aqui. Antigo. Acho que esse AT é de Antigo Testamento, né? Isso, esse até é do Antigo Testamento. É porque os Na códices, língua os códices hebraica. que tem, ele tem os dois testamentos, sabe? Alguns só tem o novo, outros só tem o velho, outros tem os dois. Então, E aqui eu vou colocar de 800 até 1000, certo? exatamente. É o que se imagina aí que aconteceu. Tá, então a gente tem esse códice dentro desse período. Eu vou repetir ele no 1000 lá, para que a gente lembre que existe a possibilidade desse período aí, beleza? Tá aí. Aí nós temos o códice aí que você falou, que é o que mesmo? É o qual? o massorético? Não, o massorético não. O texto massorético, de quando que ele é datado? É isso. No caso, o texto massorético, ele, no caso, assim, é como se fosse uma forma de tradução, entendeu? Então, assim, é um tipo de hebraico. Qual é a característica do massorético? Tem uns pontinhos que colocam nas letras hebraicas. Esses Sim, pontinhos, né, sim. Representa as vogais. Isso, esses pontinhos foram que foram acrescentados, né, no hebraico. Então, assim, Uhum. todas as traduções que já tem esses pontinhos já são traduções massoréticas, ou seja, baseadas nesse Entendi. tipo de hebraico. Né? E Então, você sabe a data de quando que esse daí foi escrito, então, nesse caso? Ele é mais recente do que esse códice aqui? aí assim, os escritos que tem, praticamente assim, estão perdidos, né? No caso, a gente não tem os escritos de quando iniciaram. O que tem são, assim, discussões de quando iniciaram, né? Que eu teria que pegar, ver se eu acho os documentos aqui, né? Tá. Que Então a gente vai tem, fazer o seguinte: essa parte da gente datar os livros, a gente faz depois a parte, eu e você, e a gente apresenta para o pessoal numa reunião, depois de colocado lá. Porque como você já tem esses negócios aí registrados, fica mais fácil. E a gente vai dar continuidade aqui no negócio do Jazar lá então, beleza? pronto. Professor, deixa eu perguntar aqui. Olha, Emerson, eu tenho essa Bíblia aqui, ó. Eu tenho que é só Torá, Uhum. né, que ela tem em hebraico também, que ela tem a tradução em hebraico. Aqui também diz, aí eu não sei se é nessas versões aí que vocês estão dizendo, né? De Nazaré, não tenho entendimento.
Mas diz aqui que ela tem um nome aqui chamado Tixiri, mais ou menos, 5.723. Não sei se é uma versão. Esse daí não é a contagem de dias dos judeus, que eles acreditam que é onde eles estão hoje? Mas quando foi escrito aqui, né, quando foi traduzido. Entendi. É mais ou menos isso que diz. E nessa aqui diz que é 130 anos de Adão. Tá. Ah, então tá bom. Então, que gerou... sabe que é na Septuaginta que tem essa parada da diferença aí. Aqui certamente, assim, é aquela coisa, pesquisando assim, a gente vai ver que, assim, depois do ano 150, praticamente não tem nenhuma tradução que vai ter o ano de 230. Para você ter ideia, é tão, assim, é uma coisa que deu tanto trabalho até mesmo de eu achar, é tanto que eu tive que pesquisar no grego para poder ver como é que eu pegava essa data, porque eu vi falar, mas assim, o livro mesmo a gente só acha mesmo na Septuaginta, que é a versão que quando a gente vai ver, a datação dele é o livro, a versão da Bíblia mais antiga que a gente tem, assim, que tem um códice mais antigo, entendeu? Não tem outro códice anterior a ele. Beleza. Mas assim, depois dele, do ano 300 principalmente, tanto a Igreja Católica quanto os protestantes e demais, todos eles usaram o texto massorético. Então, assim, todos usaram o hebraico já massorético. Então, não usaram mais o hebraico antigo. Entendi. Agora, professor, eu só queria dizer uma coisinha aqui. Pode dizer. Estava lendo aqui que nessa aqui da Torá, e tem uma informação aqui em Gênesis 4:17, né, que fala que Caim, deixa eu ver aqui, um minutinho só, e saiu Caim da presença do Eterno na terra de Nod, e ao Oriente, aí que conheceu sua mulher. E aqui explica o seguinte, que Rashi comenta que Eva deu à luz Caim junto com uma irmã gêmea, que ele depois veio a desposar. Isso tem em alguns livros mesmo falando dessa questão, porque tem gente que acha que para a terra onde Caim foi, já teriam povos lá habitando, aí ele pegou uma pessoa de lá, mas existem os livros que dizem que eles tiveram irmãs, porque a Eva teve outros filhos e outras filhas, a Bíblia fala. E naquela época, ou era daquele jeito, ou era daquele jeito, né? Não tinha como fazer, se caso foi de um homem e de uma mulher que veio toda a humanidade, não tinha como ter outra galera lá em outra região, né? Então, isso daí faz sentido, é como geralmente se explica o crescimento, né, populacional naquela época, porque o Caim levou uma irmã com ele junto, tá? Que ele teria nascido. E isso daí também acaba afetando a questão dessa narrativa da semente da serpente, um pouco porque ele teria tido uma irmã gêmea e não um irmão gêmeo, entendeu? Não um irmão gêmeo, que eu sabia. Exato. Então é mais uma coisa também que eu tenho visto. E tem outro detalhe também, assim, ó, de uma certa maneira, meio que está implícito no texto que foi com as irmãs, porque, por exemplo, quando a gente vai ver a cronologia dos demais filhos, não cita em nenhum momento as irmãs. Então, assim, Sete teve uma esposa com quem? Não está dizendo que ele teve com a irmã ou com ninguém. Quem que pode ter sido? Só pode ter sido a irmã, entendeu? Os demais tiveram filhos com quem? Só pode ter sido com as irmãs, a não ser que tinha uma outra humanidade, né, que não está escrito na Bíblia, né, que existiu, mas assim, no texto fica claro que assim, só pode ter sido com as irmãs, que não estão sendo citadas, né? Mas até que chega um momento que aí já começa a casar com a linhagem, mas de outros parentes mais próximos, já não são mais irmãs, já são tipo primas, depois tem lá de segundo grau, aí daqui a pouco já está todo mundo casando, até que começa a ter a mistura também de povos aí, de linhagem. Eu só citei pela questão de ser filho, eu não tinha visto ainda essa... Sim. É a questão dele de ter Caim, ter nascido com essa menina, os dois serem gêmeos, entendeu? O livro de Adão e Eva fala sobre isso também.
Eu acho que eu citei, deve estar fazendo umas 2 semanas, já perdi um pouco a noção do tempo, mas acho que no livro ou de Jazar ou de Jubileus falava que Bem Adão e específico. Eva tiveram filhas também. E a gente já colocou no timeline É, também. foi colocado aí. Verdade. Não, isso daí eu entendo, gente. Eu sei que teve filhas. Isso daí diz. Agora, eu não sabia a questão de Caim ter sido gêmeo com uma menina, que é essa que ele desposou, entendeu? É essa a questão que eu estou dizendo. Entendi. Porque eu Tá achava que era com o irmão dele, com Caim, Abel, no caso. Né? Nessa questão, viu, Gerlane, de ser, no caso, a irmã, isso aí eu acho que, assim, está realmente claro no texto. Tem esse ponto que, assim, de divergência que, assim, se a gente pegar o livro de Jubileus, diz que não foi gêmeas, né? Se a gente pega, por exemplo, o livro eu acho que de Adão e Eva, né? Eu acho que diz que é gêmeos. É gêmeo, Se pega o Talmud, diz que é gêmeos também. Aí, assim, tem vertentes que diz, uns dizem que é gêmeos, outros dizem que nasceu depois, outros dizem que nasceram algum tempo depois, né? Então, ou antes, né? Então tem essas variações também. Mas que foi irmã, isso aí, pelo menos, eu acho que é um consenso, de certa forma. Certo. Então, olha só, vamos pegar aqui de volta no raciocínio aqui do livro de Jazar. Seguinte, no capítulo 2, versículo 2, continua aqui a questão do... E Sete viveu 105 anos, tá aqui, ó. Sete viveu 105 anos e gerou um filho. E Sete chamou o nome do seu filho Enos, tá aqui, Enos. Dizendo, porque naquele tempo os filhos dos homens começaram a multiplicar-se e afligir suas almas e corações por transgressão e rebeldia contra Deus. E foi nos dias de Enos que os filhos dos homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus, para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. Então, aquilo que a Kátia sempre falou aí também, né, Kátia? Que foi nesse período que começou a bagunça aí, né? Aqui nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma menção sobre isso. Então, começa nesse período, vou ver aqui como que a gente pode fazer isso. Para ter uma transgressão, tem que ter umas regras para você poder transgredir, não é verdade? Sim. As regras já têm que estar estabelecidas para aquilo caracterizar uma transgressão, né? Se não está transgredindo... Exatamente. Então, aqui quando está escrito assim, ó, e foi nos dias de Enos que os filhos dos homens continuaram... Peraí, porque aqui antes fala assim, ó, peraí, olha só, o versículo antes aqui, ó, e Sete chamou o nome do seu filho Enos, dizendo, porque naquele tempo os filhos dos homens começaram a multiplicar-se e afligir suas almas e corações por transgressão e rebeldia contra Deus. E foi nos dias de Enos. Tá, então assim, começou aqui e continuou. Então aqui começa e continua. Então o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui um parêntese aqui, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui até onde vai a vida de... Assim, para saber que daqui foi o começo e continuou, e aí vai embora aqui, certo? Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui uma linha aqui tem que ir até Noé, né? Porque foi Noé que deu o alívio, não foi? Já teve que fazer um reset aí, né? Então a gente vai fazer o desde o período de Enos até chegar, ó, Jared, Enoque, aí vai ter Matusalém, aí vai vir Lameque, Matusalém ainda, aí vem Lameque e agora Noé. Então, quando chega no tempo de Noé, opa, ainda está aqui, aqui, tá chegando, ou já chegou, peraí. Não, chegou ainda não. Aqui, Lameque, Noé, aqui, ó. Um parênteses dali até aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar uma linha vermelha para que a gente lembre desse período aqui, ó. Tá vendo? Toda essa extensão aqui dessa linha vermelha é o período
que é considerado que o... Como é que eu acabei de ler aqui? Que os filhos dos homens começaram a multiplicar-se, a afligir suas almas e corações por transgressão e rebeldia contra Deus, e foi nos dias de Enos que os filhos dos homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. E os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses, e esqueceram do Senhor que os havia criado na terra. E naqueles dias os filhos dos homens faziam imagens de bronze e ferro, madeira e pedra, e se inclinavam e a serviram. Versículo 5, e cada homem fazia o seu Deus e se inclinavam a eles. E os filhos dos homens abandonaram o Senhor todos os dias de Enos e seus filhos, e a ira do Senhor se acendeu por causa de suas obras e abominações que fizeram na terra. E o Senhor fez as águas do rio Gibeon. Aqui já começa um outro negócio. Então, aqui, ó, até aqui está falando da rebeldia aí e tudo mais. E aqui vai falar de uma consequência, que é que eu sempre chamo de mini dilúvio, não é só por brincadeira, mas na verdade teve uma enchente antes do dilúvio, que é narrado aqui. Orlando, você quer ler aí do versículo 6 em diante, desse que eu te mandei aí? Aqui, Pode ser. aqui. Eu Lê tenho aí pra gente. também. A partir do verso 6, né? Isso, a partir do 6. E o Senhor fez as águas do rio Gihon esmagá-los, e ele os destruiu e os consumiu, e destruiu a terça parte da terra. E não obstante isto, os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e as suas mãos ainda estavam estendidas para fazer mal aos olhos do Senhor. Olha que interessante. Não se arrependeram, mesmo por tudo isso, não se arrependeram. E a gente vai ver isso em Revelation, né? Em Apocalipse. E olha que interessante, essa pequena enchente levou 1/3 da terra, meu. É nego pra caramba, se você parar. Tudo bem, né? A gente não tem como comparar com... Eu estava vendo aí, né, segundo as fontes que dizem ser as oficiais, que quando eu nasci, no ano de 1973, acho que era isso? É isso mesmo, porque passou 50 anos, exatamente. Há 50 anos atrás, eram 4 bilhões de habitantes. 50 anos depois, nós somos 8 bilhões de habitantes. Então, assim, num período curto de tempo, dá para nascer gente pra caramba, se essas estatísticas aí estão corretas. Então, 1/3 da humanidade sendo arrastada naquela época, antes do dilúvio, já tinha morrido nego pra caramba. Sobrou 2/3. E o que é mais interessante? Também se faz referência nisso quando se atira as estrelas do céu. Lembra lá que fala que 1/3 das estrelas do céu também foi arrastada? Bem interessante isso daí. Continua, por favor, Orlando. Mas o mais interessante, Eduardo, é que tem a intenção do povo se converter. Sim. Entendeu? E sair dos seus maus caminhos e começar a praticar aquilo que eles estavam transgredindo. Mas mesmo assim, eles não fizeram. Exatamente. Estou pegando no verso 7. Sim. E naqueles dias não havia nem semear, nem colher na terra, e não havia alimento para os filhos dos homens, e a fome era muito grande naqueles dias. Verso 8. E a semente que eles semeavam naqueles dias na terra tornava-se espinhos, cardos e abrolhos, pois desde os dias de Adão foi esta declaração concernente à terra, da maldição de Deus, que amaldiçoou a terra em razão do pecado que Adão cometeu diante do Senhor. 9. E foi quando os homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus, e a corromper os seus caminhos, que a terra também se tornou corrompida. Nossa, olha que coisa maluca, hein? As ações das pessoas faziam com que a terra deixasse de produzir coisa boa. E é por isso que as escrituras falam que a terra não vê a hora da volta de Cristo para ela ser renovada, para o pecado acabar, porque ela que está sofrendo, entendeu? Ela sofre. Nossa, incrível isso daqui. Continua aí, por favor. Só uma coisa também, Ana.
No livro de Jubileus também tem, no caso, o versículo 4, o capítulo 4, versículo 12, né? Que ele fala que ele passou a invocar o nome do Senhor, que é referente a Enos, né? Então tem uma referência também, de Enoque não, de Jubileus, né? Que tem essa parte também aí. Que tá aqui também, na Bíblia, no nosso Gênesis também tem, tanto que eu marquei aqui, ó. Aqui começou a se invocar o nome do Senhor, mas você sabe o que eu ouvi falar, inclusive? Que se invocar o nome do Senhor, não é que as pessoas passaram a invocar a Deus, eles passaram a invocar cada um o seu Deus lá, cada um começou a se dobrar. E aí, parece mais coerente com essa narrativa de Jazar, porque começaram a fazer Deus de pau, de pedra, de bronze, de não sei o quê, e se dobrar. Então, assim, começaram a invocar, na verdade, né? A gente tem que ver no original o que é esse Senhor. Aí já é o nome... Como é que é? É Adonai que eles falam quando é Senhor? Elohim seria... Elohim? Deus no plural. Elohim, né? É o Deus no plural, lá que quando começa mas Gênesis. Também é usado para o nosso Criador. Também é usado, Elohim. Exatamente. Aí tem o tetragrama lá, que é o... Yahweh. Yahweh, isso. E nesse caso, quando fala esse versículo de Gênesis... Depois eu vou ver se eu consigo ver qual que é a palavra usada para Senhor aí. Se eles usaram o tetragrama, se é o Elohim, se é apenas ou se tem alguma coisa diferente, ou Adonai. Depois vamos dar uma olhada nisso aí. Quer botar um pontinho de interrogação aí, só para gente... Vou colocar assim. Se você me falar qual que é a referência, eu já olho aqui agora. Não, mas já olha? Não, acho. É que eu tô com o certo aqui. Não, eu tenho a referência aqui, ó. Peraí. Pessoal, eu vou precisar me retirando aqui agora. Opa, vai lá. Não, eu também já estou terminando aqui. Pode ficar tranquilo, viu, irmão? Pode ir em paz. Cuidar aqui Obrigado, da Elmer. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, Deus abençoe, meu irmão. Amém. Cada homem fez o seu, deixa eu ver aqui. Aqui é Jazar, não tem que ser em Gênesis, que fala que começou. Olha, tá perto aí, tá perto desse versículo. Ou é 5:5, ou é 5:7, aqui no Gênesis. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vê no Jazar, David. Aqui. Mas ele quer, acho que ele quer ver a referência de aqui fala que aqui começou a se invocar o nome do Senhor, entendeu? Qual é o verso de Gênesis? Verso 6, é isso que eu estou procurando agora. Ah, não. Eu vou escrever aqui, invocar. Pode também ver em Jubilee também. Se aparece aqui. 4:26. 4:26, Orlando. Do Gênesis 4:26. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Vê qual que é a palavra usada aí no hebraico. Yahweh, é o tetragrama. É o tetragrama. Então é o YHWH, né? Mas você vê que quanto mais a transgressão aumenta, mais aqueles que estão procurando Iá começam a invocar o seu nome, entendeu? Sim. A sua autoridade e querer... Tanto que até na própria Apocalipse fala que no final, deixa que os ímpios sejam mais ímpios. E que os justos mais justos, entendeu? Sim. Porque essa separação acontece, né? Bom, de qualquer forma, alguém estava invocando o nome do Deus certo. Com tanto Deus que tinha lá. É verdade. Então, beleza. Vamos continuar mais um pouquinho. Saiu um homem justo, né? Sim, sim, é verdade. Continuando no Jazar 2:10. Isso. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. Perfeito. E Cainã cresceu e tinha 40 anos de idade e se tornou sábio e tinha conhecimento e habilidade em toda a sabedoria. Isso. Essa informação só tem aí no livro de Jazar, não tem no Gênesis da nossa Bíblia normal. Então, 90 anos nasce Cainã, e eu já coloquei aqui, ó, aos 40, tornou-se sábio. Olha aí a referência, tá vendo? 2:11.
Então está ok, pode continuar. Quer dizer, levou 40 anos para ele criar juízo, né? Tornar sábio. Exatamente. Temor a Deus, porque a sabedoria começa com Exato. temor a Deus. Temor a Deus. Verdade. Uhum. Então vou ler do 11 de novo. E Cainã cresceu e tinha 40 anos de idade, e se tornou sábio e tinha conhecimento e habilidade em toda a sabedoria, e reinou sobre todos os filhos dos homens, e levou os filhos dos homens à sabedoria e conhecimento, pois Cainã era um homem muito sábio e tinha entendimento em toda a sabedoria, e, com sua sabedoria, ele dominava sobre os espíritos e demônios. Isso é muito interessante. Toda vez que eu leio isso, eu fico intrigado. Ó, capítulo 2, versículo 12. Agora é o 2:12. E Cainã sabia, por sua sabedoria, que Deus iria destruir os filhos dos homens por terem pecado na terra, e que o Senhor, nos últimos dias, traria sobre eles as águas do dilúvio. Eu posso fazer uma paradinha aí? Pode. Olha só que interessante. Cainã tinha todo tipo de sabedoria e ele tinha temor a Iá, porque ele tinha temor a Deus, porque a sabedoria vem com temor a Deus. Mas aí você vê que no verso 12, que Cainã sabia, por sua sabedoria, que Deus iria destruir os filhos dos homens por terem pecado na terra, transgredido os seus mandamentos, né? Porque pecado é a transgressão dos mandamentos. Sim. E aí você vê que é o mesmo juízo. Porque qual é o salário do pecado? A morte. É a morte, destruição. Uhum. Então, ele sabia que isso ia acontecer. Eu acho que o ponto, talvez, que você esteja querendo dizer indiretamente, muitas pessoas acreditam que a lei passou a existir a partir do Monte Sinai, né? O que não é verdade, é que você já vê a aplicação da lei, né? Se estava transgredindo, se estava pecando, quer dizer, já existia. É verdade, é verdade. Já existia. Ou seja, como é que eles sabiam que estavam fazendo algo de errado, né? Exato. Talvez não tão completa como foi dado em Monte Sinai, mas que existia, porque senão não tem como ter juízo se a pessoa não tem o que transgredir. Interessante. É bem por aí mesmo. Okay. E pensa, um criador inteligente, ele não vai criar algo para depois estabelecer as regras, ele vai estabelecer as regras e depois criar, né? Porque se ele criar e depois estabelecer as regras, quem estava lá no início, as regras ainda não estavam criadas, não vão poder ser julgados, né? Porque não tinha regra nenhuma. Exatamente. Mas você vê que o mesmo julgamento está acontecendo aqui, no começo, antes do dilúvio, né? Já sabia que a terra ia ser destruída. Exato. Então, qual que é o 13 agora? 13. E naqueles dias, Cainã escreveu sobre tábuas de pedra o que estava para acontecer em tempo por vir, e os pôs em seus tesouros. Esses tablets que a gente perdeu, né, Edu? Esse é o que caiu lá? Que derrubaram recentemente. Se não me engano, naquele livro Conspiração de Gênesis, ou, sabe, que a gente discutiu da última vez, acho que fala que, de alguma forma, isso foi preservado depois do dilúvio e alguém encontrou esses tablets. Se não me engano, eu li algo nesse sentido. Então, será que a gente tem alguma referência sobre isso? Depois a gente vai dar uma olhada. Eu preciso ver esse livro com mais tempo, esse da conspiração de Gênesis aí, né? Só é difícil, que ele ele é bem longo, né? Arrudo. 200 e poucas Acho que uns 90 e cacetada página com uma fonte bem pequenininha. Mas o bom é que eu acho que ele tem referência de tudo que ele fala ali dentro, ele tem referência de onde ele está tirando. Legal, isso é bom. Isso é bom. Bom, 14. E Cainã reinou sobre toda a terra e converteu alguns dos filhos dos homens ao serviço de Deus. Evangelização aí, ó. E quando Cainã estava com 70 anos, gerou 3 filhos e 2 filhas. Vamos lá na timeline. 70 anos. Olha lá, ó. Com 70 anos, ele gerou 3, tá vendo? Aqui fala dos 3 filhos e 2 filhas. Na Bíblia só fala de Malaléu, entendeu? Aqui eu já coloquei Malaléu, que foi o primogênito, Enã, Mered, Ada e Zilá, que foi a que foi casar com a linhagem de Caim lá, tá vendo?
Sim. Ok? Então vamos lá. Lê esse 16 agora. E estes são os nomes dos filhos de Cainã. O nome do primogênito, Maalalel, o segundo, Enã, e o terceiro, Mered. E suas irmãs foram Ada e Zilá. Estes são 5 filhos de Cainã que lhe nasceram. Percebem como que a timeline começa a fazer sentido, porque ela vai agregando essas coisas? Sim. Que não, Legal. não tinha Muito no legal. Gênesis nosso. Ok? Muito legal. Então, beleza. 17. Posso continuar? Pode continuar, por favor. 17. E Lameque, filho de Metusael, Tá aqui. tornou-se relacionado com Cainã pelo casamento e tomou as suas 2 filhas por mulheres. E Ada concebeu e deu à luz um filho a Lameque. E ela chamou o seu nome Jabal. Tá aqui. Ok? Perfeito. Esse foi o verso 17. 18. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho. E chamou o seu nome Jubal. Então o outro era Jabal, esse é Jubal. Jubal. E Zilá, sua irmã, era estéril naqueles dias e não tinha descendência. Por que ela era estéril? Ela tinha tomado uma parada doida lá, né? É. Tinha tomado uma macubinha lá. Já tem um anticoncepcional, viu? Já tem anticoncepcional. 19. Porque naqueles dias os filhos dos homens começaram a pecar contra Deus e a transgredirem os mandamentos, olha aí, os mandamentos que ele tinha ordenado a Adão. Olha, Adão tinha recebido o mandamento. Olha isso, hein? Bota isso aí do... Será que tem como botar? Só provando o ponto novamente, que desde o início os mandamentos já existiam. Eu coloco o quê, Kátia? Ah, não sei, colocar aqui Adão, aí está registrado que Adão tinha recebido mandamentos. Sim. Uma coisa que eu vou fazer aqui para deixar a timeline mais correta é o seguinte: quem teve filho primeiro foi a Ada. Então não posso colocar que elas tiveram filho aqui no mesmo período, porque a Zilá era a que estava estéril, certo? Então eu vou colocar aqui o seguinte: eu vou jogar os filhos da Zilá como se ela tivesse tido aqui mais para frente. A gente não sabe exatamente quando, mas vamos colocar aqui como se ela tivesse tido bem mais para frente do que com a irmã aqui, ok? De repente a gente descobre daqui a pouco, a gente descobre quando que foi. Só para deixar claro que não foi no mesmo tempo. Só para deixar claro que a Zilá aqui não tinha como gerar filho, porque ela ainda era isso aí. Eu vou colocar essa anotação aqui, para a gente deixar claro isso. Então aqui, peraí. Aquele negócio do árvore genealógica. Aqui nessa parte. Vou colocar aqui. Zilá era estéril. Por ter tomado uma poção, né? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Deixa eu ver se está escrito aqui. Esterilizou. É uma porção, beber uma porção que tornou estéril. Estou falando, é uma macumbinha daquela época lá, é uma magiquinha. A gente não vai ler ainda. Não vai ler. Mas, Du, eu não sei aonde é que você está botando a linha de Adão. A linha de Adão está aqui em cima, ó. Tá aqui, ó. Essa vermelha aqui também, ó. Mas nessa época, aqui no livro de Jazá, que a gente pode botar a referência, diz que ele que os homens estavam desobedecendo os mandamentos que tinham sido ordenados a Adão. Entendeu? Eu vou colocar isso aqui, ó. Não era que Adão desobedeceu aquele mandamento da árvore, não. Os homens estavam desobedecendo os mandamentos que foi dado para Adão e Adão passaram para eles, entendeu? Vou colocar aqui assim, ó. Os homens
estavam desobedecendo os mandamentos Bota assim, dados... bota o verso certinho, que diz assim, porque naquele... Vou colocar aqui agora. Se bem que ele Colocar uma conclui, logo depois da vírgula, ele fala para serem frutíferos e se multiplicarem. Ele está se referindo a esses mandamentos. Esses mandamentos, exato. Então, assim, fazer uma expansão mais geral, que foram todos os mandamentos... Tá certo. Não, certo não. Para serem frutíferos e se multiplicarem. São esses os mandamentos que foram dados a Adão. Alguém pode usar esse argumento, entendeu? Que não foram todos, foram só esses. Sim, mas aí tá falando os mandamentos no plural também? Sim, mas ele cita 2, né? Serem frutíferos e se multiplicarem. Então, que não é o mesmo, né? Então, pode ser. Vamos parar só um pouquinho rapidinho. Então, aqui, essa parte aí tá falando do pecado da mulher ficar estéria. Porque eles estavam para preservar as formas da mulher, tornando-as estéreis. Eles estavam burlando um mandamento. É isso mesmo. Eles estavam burlando um mandamento dado a Adão, que era de multiplicar, lá de ser de frutíferos e multiplicai-vos, impedindo que a mulher tivesse filhos, para eles poderem ficar lá com as mulheres tudo bonitona, lá com os corpos tudo em dia, entendeu? É esse mandamento que eles estavam quebrando, né? É esse. Então, esse é o Jazar 2, o que mesmo, Orlando? 2,19. 2,19. Eu vou colocar aqui para que fique registrado. 2,19. Então, na verdade... Esse fica lá com aquela mulher, não? Eu acho que isso aí tem que ficar lá. Esse aqui eu vou mudar. Esse daqui eu vou colocar lá na frente, né? Com a Ada lá, né? Com a Zilá, né? A Zilá, exato. Porque ela se arrepende, né? E abre o útero dela. Isso. Agora eu vou voltar lá só por uma questão de ver se limpei o negócio aqui. Ô, Kátia, eu me lembrei, sabe de quê? Você vê que o catolicismo sabe de muita coisa, né? Porque houve um tempo que eles diziam que a mulher que tomava anticoncepcional era pecado, né? Que evitava ter filho era pecado. Quer dizer, né? Já sabia de alguma coisa aí, né? Sim, tem essa mesmo. Ó, agora eu vou fazer aqui, eu vou abrir a mesma coisa que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. Vou abrir um parênteses. Opa! Foi? Foi. Eu vou abrir aquele parênteses aqui, ó, falando que eles estavam desobedecendo as ordens aí divinas de... Ser fruitful e multiply. Multiply e fructify. Aqui assim. Só para a gente lembrar desse episódio aqui, ó. A gente só tem mais uns 20 minutos, tá? Que depois a gente tem não. Se vocês quiserem... deixa eu ver aqui. Eu estava pensando só da gente terminar esse capítulo, mas... Vamos terminar. É muito longo. 20 minutos ainda. Dá para terminar. É bem longo, eu acho que ainda... Mas qualquer coisa que você preparar é só falar, tá bom? Tá então, bom. estamos no 19, agora vai para o 20? 20. Então deixa eu ler 19 de novo, que eu não tinha terminado de ler. Porque naqueles dias os filhos dos homens começaram a pecar contra Deus e a transgredirem os mandamentos que ele tinha ordenado a Adão, para serem frutíferos e se multiplicarem na terra. E alguns dos filhos dos homens fizeram suas mulheres beberem uma poção que as tornou estéreis, a fim de que elas pudessem reter suas figuras, por meio da qual sua aparência bela não desaparecesse. Eu queria que elas ficassem sempre jovens ali, né? Exato. E quando os filhos dos homens fizeram algumas de suas mulheres beberem, Zilá bebeu com eles. Tá aí, ó. Zilá bebeu o suco ali, né? 22. E as mulheres procriadoras pareceram abomináveis aos olhos de seus maridos, como viúvas, enquanto seus maridos viviam, pois somente as estéreis eram-lhes aprazíveis. Quer dizer que quem não era estéril virou bruxa, né? Virou bruxa. Uau.
Meu Deus. É forte o negócio aí. É uma cultura, né? Uma cultura. Uau. Eu já ia ser game over para mim, já. Há muito tempo atrás. 23. E no fim dos dias e anos, quando Zilá ficou velha, o Senhor abriu seu ventre. Tá vendo? Ela estava velha já. Inclusive, não dá tempo para deixar ela muito perto aqui, mas não dá para saber quando, então eu vou só fazer essa diferença. Mas ela já estava velha, se parar para analisar aqui. Não sei se vai falar aqui depois, mas só citou realmente quando ela já estava velha. 24. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Tubal-Caim. Aí, Tubal-Caim. Aqui, ó, Tubal-Caim. Caim, Primogênito. dizendo, depois que eu havia murchada, obtive-o do Deus Todo-Poderoso. Depois que eu havia murchada. 25. E ela concebeu novamente e deu à luz a uma filha, e chamou o seu nome Naamá. Aí também. Aqui eu não tenho, não. E ela concedeu à luz a um filho e chamou o nome de... Ok, tá 25. certo. Desculpa, tá certo. Pois ela disse, depois que eu havia murchada, obtive prazer e deleite. Posso continuar? Pode continuar. 26. E Lameque era velho e avançado em anos, e seus olhos se escureceram, que ele não podia ver. E Tubal-Caim, seu filho, o estava guiando. E foi um dia que Lameque entrou no campo, e Tubal-Caim, seu filho, estava com ele. E enquanto estavam andando no campo, Caim, filho de Adão, avançou em direção a eles, pois Lameque estava muito velho e não conseguia ver muito. E Tubal-Caim, seu filho, era muito jovem. E Tubal-Caim disse a seu pai para armar seu arco, e com as flechas ele feriu Caim, que ainda estava longe, e o matou, pois ele lhes apareceu ser um animal. E as flechas entraram no corpo de Caim, embora ele estivesse distante deles, e ele caiu ao chão e morreu. Então tá aí o evento uma morte sem ser intencional, né? Lameque. Isso, aí aquele momento que nas escrituras, lá no Gênesis nosso, normal, fala que Lameque matou um homem e depois pisou num jovem. Aqui explica quem era esse homem. Era Caim, pô, era o filho de Adão lá, que morreu também, como, assim, ele colheu o que ele plantou, né? Mas a pessoa não estava com a intenção de matá-lo. Né? Não estava, foi um acidente. Mas ele morreu. Morreu da mesma forma. Ok, 29. E o Senhor pagou o mal a Caim, conforme a sua maldade, que ele havia feito a seu irmão Abel, segundo a palavra do Senhor que havia falado. Isso aí. E aconteceu que, quando Caim tinha morrido, Lameque e Tubal foram ver o animal que haviam matado. E viram, e eis que Caim, seu avô, tinha caído morto sobre a terra. E Lameque ficou muito triste por ter feito isto. E batendo suas mãos, golpeou seu filho e provocou sua morte. Então ele acabou matando Caim e o próprio filho. E o próprio filho. Caim, né? Okay? E as mulheres de Lameque ouviram o que Lameque tinha feito e procuravam matá-lo. Você vê como que esse negócio da morte começa um querer matar o outro, cara. É um negócio absurdo. E as mulheres de Lameque o odiaram desde aquele dia, porque ele matou Caim e Tubal-Caim. E as mulheres de Lameque se separaram dele e não lhe deram ouvidos naqueles dias. E Lameque veio às suas mulheres e insistiu com elas para ouvi-lo sobre este assunto. E ele disse às suas mulheres Ada e Zilá: ouve a minha voz, ó mulheres de Lameque, atentai para as minhas palavras, pois agora tendes imaginado e dito que matei um homem com as minhas feridas, e uma criança com meus golpes,
por seus feitos sem violência. Mas certamente sabeis que estou velho e de cabelos grisalhos, e que meus olhos estão pesados pela idade, e fiz isto inconscientemente. E as mulheres de Lameque o escutaram neste assunto, e elas voltaram para ele com o conselho de seu pai Adão, mas não tiveram filhos com ele desde aquele tempo, sabendo que a ira de Deus estava aumentando naqueles dias contra os filhos dos homens, para destruí-los com as águas do dilúvio por seus atos maus. E Maalalel, o filho de Cainã, viveu 65 anos e gerou a Jared. Olha o Jared aí. E Jared viveu 62 anos e gerou Enoque. A coisa vai piorar, porque vai dar aquele... Aí começa o negócio lá dos anjos, não é não? Dos sentinelas, não é isso, Kátia? Sim, sim. Agora, na época de Jared, né? Exato. Então, nós temos também agora esse detalhe. É nesse período que... Então, ou seja, não foi um negócio lá no comecinho, Adão e Eva no paraíso, os anjos olharam e falaram, vamos descer ali, vamos fazer... Não, depois que já tinha uma galera nascido, as mulheres já estavam lá todas lindas e maravilhosas, e as que tinham tomado essa poção estavam estéril, e na época do nascimento desse Jared, nós temos mais um novo período para colocar aqui, ó, igual a gente fez aqui em cima, nessa linha vermelha aqui, que é o período que começou a fazer mal. Agora temos aqui o período onde negligenciaram os mandamentos dados a Adão sobre frutificar e multiplicar, e também agora a coisa vai ficar pior, porque além de tudo, somado a tudo isso, os sentinelas aqui, a partir de agora, começam a entrar em cena aqui para fazer o negócio ficar mais complicado ainda, certo? Sim, sim. Vamos guardar onde a gente parou, porque eu tenho feito uns estudos e alguns livros que foram tirados do Canon, que é o Baruch, né, que ele era um escrivão de Jeremias. Sim. Ele fala algumas coisas sobre essa época também, sabe? E eu posso te mostrar e você ver se você quer incluir ou não. Que explica um pouquinho o porquê o que os homens estavam fazendo, o que as mulheres estavam fazendo para tentar esses anjos caídos, entendeu? Uhum. Beleza. Então é o seguinte, eu só vou deixar aqui anotado que daqui, ó, aqui os sentinelas entram em cena, certo? Só para a gente depois continuar e pegar mais detalhes aí. Sim. Maravilha. Bom. Olha, foi muito bom. Eu gostei. Foi muito bom. Muito bom. Eu agradeço o seu tempo e eu acho que essa forma que você está fazendo agora da gente ler e depois voltar com outros livros e ler de novo, entendeu? Acho que a gente vai ser muito edificante. Amém, assim seja. Obrigado também pelo tempo de vocês. Gerlena, obrigado aí também pela disposição. Obrigado, Orlando, Deus abençoe aí, obrigado aí. Tá, eu tô ansioso que a gente se encontra logo aí, hein? Tá chegando. Tá chegando. Não vejo a hora. Fica com Deus aí. Com o resto do domingo. Tchau, galera. Beijo, beijão. Tchau. Tchau, tchau.